Fala pessoal, a aula de hoje, o vídeo de hoje na verdade, foi uma ideia que eu tive até com os meus alunos. Eu vou pegar alguns dias aleatórios aqui dos que eu opero, não todos, porque senão acaba ficando muito complicado para eu poder fazer essas gravações. Mas eu vou pegar alguns dias aleatórios, onde geralmente eu faço poucos trades ou algo do tipo, para justamente explicar qual que é a noção, né? Qual que é o que eu faço para fazer uma operação, ou ter uma ideia de uma operação, por que que eu entrei, por que que eu não entrei. E eu vou colocar como exemplo aqui, deixa eu ver se tem como diminuir a velocidade, né? A velocidade está normal, tá aqui no 1. Então aqui eu peguei um exemplo aqui do dia 11 de fevereiro, tá? Qual foi o embasamento que eu tive para fazer esse trade. Deixa eu até abrir aqui no grupo do Telegram, que é onde eu passo para o pessoal, né? Onde eu vou fazer minhas entradas, etc. E eu passei aqui deixa eu ver, dia 11 de fevereiro... Eu passei às 9 horas que o rompimento da máxima seria uma entrada interessante. Por quê? Por conta do gap de alta, o mercado trabalhando acima das duas médias, né, tanto a de 8 exponencial como a de 20 simples, que são as duas que eu deixo. Aqui no Renko, que é o meu gráfico que eu deixo na direita, que é o meu filtro de tendência, o gráfico acima das três médias, ele fica verdinho, tá vendo? Então assim, tendência altista. E aqui era uma região justamente que tinha segurado no último dia. Então eu tinha posicionado, eu mandei pro pessoal aqui às 9h03, que eu posicionei uma compra em 118,655. 118,655 foi onde eu acabei realizando a minha entrada. Eu avisei eles que eu ia colocar rompimento da máxima, expliquei, né, o motivo da entrada. O stop ficaria de 200 pontos, então o stop eu fiz com base no Renko. E o alvo nos 119 mil. O alvo ficaria aqui na casa dos 119 mil. Por que 119 mil, Matheus? Regiões de milhar são regiões que geralmente tendem a ter uma busca pelo preço maior. Então você pode reparar que 118 mil, 116 mil, 115 mil, toda região que for número redondinho, geralmente o preço bate e segura, acaba criando uma resistência ou um suporte, porque geralmente tem muitos players que deixam essas regiões como alvo, essas regiões como proteção. Com isso, vamos aguardar. Vou ver se eu consigo acelerar um pouco o processo para o vídeo aqui não ficar tão longo. Uma velocidade de 2 vezes aqui eu coloquei. Depois que eu vou mostrar como é que foi esse trade, eu vou explicar mais ou menos o que é cada coisinha aqui que tem na minha tela, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, ó. Gap de alta, acima das médias, tendência de alta tanto na média rápida como na média longa. Tendência de alta no Renko, filtro acima das três médias, por isso que eu busquei a compra caso rompesse a máxima do dia, que era justamente o último topo relevante, na minha opinião. Uma região bem importante, foi mais ou menos onde fechou a VWAP do dia anterior. Foi um trade bem tranquilo, acredito que esse dia eu só fiz esse trade. Deu um valor aproximado aí de R$800, se eu não me engano. Foi 830, acho que eu ainda saí com 430 pontos, se eu não me engano, nesse trade. Matheus, por que você utiliza gráfico de 10 minutos? Cara, eu gosto muito do 10 minutos porque ele não tem tanta oscilação. Eu acho que os suportes e resistências nele são mais precisos do que num gráfico de 1 minuto, por exemplo. Um minuto oscila muito, 2 minutos oscila muito. Se você pegar, por exemplo, 5 minutos, já oscila menos. Mas eu gosto muito mais de 10 minutos. Isso vai ser do perfil de cada um, vai ser do jeito que cada um opera, como for melhor para cada um operar, como se sentir mais confortável. Então, assim, isso não é lei, não é, é o melhor porque o Matheus falou. Não, é o melhor porque eu acho melhor para o meu modelo operacional. Tá bom? Então, vamos lá. A ordem foi executada. Eu havia colocado stop de 200 pontos. Então, meu stop tinha ficado mais ou menos aqui nessa região. Aqui nessa região. Então, por que eu coloquei? Dá para ver mais ou menos que o stop ficou no último fundo causado aqui pelo Renko, tá bom? E eu busco um retorno próximo do 2 para 1. Então, se eu coloquei um stop de R$200, 200 pontos, eu estava buscando um alvo de pelo menos uns 400 pontos, para poder dar uma tranquilidade, entendeu? Você buscando um risco-retorno favorável, isso num médio e longo prazo vai te favorecer de uma maneira absurda.
absurda, absurda, absurda. Eu acredito que eu passei um aqui de ajuste para 125 pontos, mas era 9,14. No momento ainda são 9,10. 9,14 eu diminuí o meu stop. Provavelmente eu coloquei no fundo deste candle aqui, porque eu sempre vou protegendo. Rompeu o meu fechamento anterior, nos 10 minutos, eu vou protegendo a operação. É aquele velho ditado, você tem que proteger o seu capital, proteger o seu financeiro. Se o mercado ficar confuso, se você ficar confuso, como diz aí o André Machado, proteja ferozmente o seu capital. Esse, como eu falei, foi um trade bem tranquilo. Esse foi um trade bem tranquilo. Eu gosto de sempre fazer esses, como eu posso dizer, um checklist, como se fosse um filtro. Pô, Matheus, o que você gosta de analisar? As médias do Renko. Tá a favor da tendência? A favor da tendência. Beleza. Vamos olhar as médias dos 10 minutos. Tá a favor da tendência? Tá a favor da tendência. Tá entrando volume comprador? Olha aqui. Entrou bastante volume comprador. Próximo da média, né, dos últimos 20 períodos que eu deixo. Pô, volume comprador bacana. Tendência do MACD. Para vocês entenderem. Tendência do MACD. Fundo, tendência de alta aqui no MACD. Então tudo estava favorecendo para que eu comprasse, tudo favoreceu para que eu entrasse na compra dessa operação. E às vezes você tem que esperar isso. Pô, espera aparecer tudo que faça sentido para você entrar, que você ficar caçando entrada, buscando alguma operação aleatória e depois ficar tomando stop. Uma das regras que eu aprendi com o Stormer. O Stormer é um do cara que eu... Acho que um dos traders que eu mais admiro, se não for o que eu mais admiro, é uma coisa. Nunca opere contra a média de 8. Ele falou nunca. Sempre tenta operar a favor de duas médias. Tá? Você operar contra a média de 8, que seria no caso essa daqui no 10 minutos, ou até essa daqui no Renko, é você ir contra a tendência rápida. A tendência rápida é justamente aquela que vai acelerar o movimento, acelerar o trade contra você. Então, você indo contra ela, a chance de você ser estopado é o que ele falou. 85% dos traders não seguem essa regra. Não segue essa regra de operar contra a média. Então, sempre operem a favor da média. Tá bom? Da média de 8. Isso aqui. Matheus, como é que faz para eu colocar uma média? Para quem não conhece ainda, vou fazer depois um vídeo aqui colocando como eu coloco cada coisa na minha tela, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição como que eu monto o meu setup operacional, mas eu vou explicar nesse vídeo ainda o que é cada coisinha que eu olho, mas como coloca, eu vou fazer aqui numa próxima aula para ficar mais fácil. 9,16, provavelmente aqui, ó, com essa confirmação da compra, confirmação de volume, eu já ajustaria meu stop aqui para essa região. Coloquei 125 pontos, deixa eu ver quanto que dá. Exatamente aqui, 125 pontos, quando eu falei para eles. Então já estava protegido, protegi aqui nessa barra, faltava 2 minutos para fechar, estava com volume comprador, estava com agressão compradora, estava rompendo o suporte que eu queria que rompesse. Então não tem por que eu me expor tanto a risco se o trade está desenvolvendo a favor, se o trade está indo a favor de onde eu queria que ele fosse. Entendam isso. Quando está indo a seu favor, muita gente tem medo, né? Quando o trade começa a ir a favor, a pessoa não vê a hora de sair da operação. E quando está indo contra, vira corajoso. Não, pode pegar meu stop, não tem problema. Mas quando está indo para o alvo, nossa, está indo no alvo, preciso sair, já protege. Cara, não é assim. Você protege quando tem algum embasamento para você proteger. Pô, pelo menos quando tiver no 1 para 1, você colocou um stop de 200. Quando tiver pelo menos batido 200 pontos, aí você pensa em fazer uma proteção, pelo menos. Tá? Eu gosto ainda quando passa do meu risco. Meu risco geralmente é 185 pontos, 200 pontos. Quando o preço anda 250, 300 pontos, aí eu gosto de proteger no 200. Porque eu protejo mais do que o meu risco, mais do que eu perco quando eu tomo um stop cheio. Tá? Aí eu gosto de fazer alguma proteção. Antes disso, eu só vou ajustando assim no fundo da barra ou algo do tipo. Tá? Geralmente eu não gosto muito não. Bom, o trade começou a andar muito forte aqui, ó. Andando 215, 220, 210. Por enquanto eu sou mais cauteloso. Quando bate mais ou menos 250, 260 e confirma uma compra,
aí sim eu jogo meu stop aqui nos 200 pontos. Lembrando que, se tiver alguma dúvida, não está entendendo, Matheus, não estou entendendo nada que você está falando, não estou entendendo absolutamente nada desse trade, deixa um comentário aqui embaixo que eu tento dar uma ajuda para vocês aí, valeu? Lembrando que tudo isso, todo esse procedimento, toda a parte técnica, toda a parte onde eu explico o meu trade detalhado, fazendo vídeos, áudio, mostro onde eu vou entrar, onde eu vou buscar de alvo, eu já explico para os meus alunos na sala de operações que a gente tem no Telegram. Então lá eu já deixo bem detalhado onde vai ser stop, onde vai ser o alvo, por que eu estou entrando, eu gosto de explicar tudo de maneira bem simples, para que eu não gosto de fazer, não é sala de call, tá? Não é call para eles, o que o Matheus fizer eu vou fazer. Não, eu gosto de deixar aquilo justamente para eles aprenderem, entenderem o mercado financeiro, entender o contexto da operação. Porque quando você começa a entender o contexto, aí você se destaca da grande maioria que perde dinheiro. Aí você se destaca da grande maioria que entra por simplesmente um setup. Deu meu gatilho, vou entrar. Não deu, não vou entrar. Mas não entende o que está acontecendo no mercado. Quem está agredindo, por que está agredindo, a região é boa, não é boa. Teve uma confirmação, teve um rompimento. Confirmou, entrou volume, entrou, beleza, válido. Sabe, a pessoa geralmente não entende esse contexto, entra por entrar, porque viu uma estratégia milagrosa, estratégia com poucos loss, que ela viu no YouTube, depois toma na cabeça. Então eu gosto de trabalhar todos esses conceitos com meus alunos, para justamente eles entenderem e não dependerem de mim. Hoje mesmo que eu estou gravando essa aula, hoje é dia 3 de março, hoje eu tomei stop. E teve muitos alunos meus que fecharam positivo. Matheus, mas eles não operam o mesmo modelo que você? Não. Eu ensino vários modelos. Eu mostro que eu aplico, ensino que eu aplico, porém, cada um começa a ter uma visão diferente do mercado. Não existe a visão correta, certa. Se existisse, todo mundo ia seguir ela, entendeu? Então, assim, é muito bacana que você aprenda e comece a moldar o operacional de acordo com o seu perfil, de acordo com o que você aguenta, de acordo com o risco que você quer correr, de acordo com o capital que você pode perder ou não. Aí você vai variar a questão de número de lotes. É bem complexo, mas com o tempo você começa a pegar essa prática de uma maneira muito mais tranquila. Muito mais tranquila. Bom, o trade está durando aí agora, está batendo 25 minutos. Eu dei uma adiantada na velocidade aqui do vídeo, para justamente não ficar tão longo, né? E eu pretendo fazer isso. Se vocês curtem essa ideia de eu explicar o trade, mostrar o porquê eu entrei, aonde eu entrei, deixa aqui nos comentários que pelo menos eu começo a ter uma noção melhor. E começo a fazer mais vídeos assim. Eu pretendo subir pelo menos aí umas 2, 3 vezes por semana uma explicação de trade. Vou explicar dias de loss também, tá? Porque não é só mil maravilhas, não é sempre que se ganha no mercado, tem dias que você perde também, tá? Então vou fazer explicações de vídeo de loss e principalmente, conforme a maioria dos meus dias estão fechando positivo, a maioria dos vídeos vão ser positivos, mas eu vou ter dias de loss também para mostrar para vocês, tá bom? E explicar o porquê que eu perdi. Vocês têm que lembrar o seguinte, tá? Quando você toma um loss, não quer dizer que você está errado, tá? Não quer dizer que, nossa, eu tomei um loss, eu preciso melhorar alguma coisa, não. Se você toma um loss dentro do seu gerenciamento de risco, dentro do que você estava exposto ao risco, dentro, tudo controlado, beleza, não tem problema. Matheus, entrei no meu operacional, entrei onde eu gosto de entrar, coloquei meu risco, tomei stop dentro do meu risco. Você não está errado. O loss vai fazer parte do seu dia a dia. Vai fazer parte da sua rotina no mercado. O que não pode é você perder mais do que deve perder ou entrar onde não deve entrar. Se você não segue as suas regras, suas próprias regras de trade, aí sim você está errado. Mas o fato de você tomar um loss e você perder dinheiro é normal. Ainda mais no mercado que você perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. É normal, tá bom? Então foca nisso. Foca em ter um modelo operacional eficiente. Você conseguir entender ele perfeitamente de onde você deve entrar, onde você não deve entrar, moldado de acordo com o seu perfil. Você ter uma gestão de risco cabível para o seu orçamento, não tentar se expor a um risco maior ou entrar com uma alavancagem maior, sendo que você não tem condições financeiras para isso. Tá? O ideal que eu sempre falo para os meus alunos é, primeiro, antes de tudo, você fazer uma reserva de emergência. Se você não fizer, não adianta. Bom, o trade desenvolveu, pegou o take.
depois ele até seguiu um pouco mais para cima. Mas foi simples, foi um trade aí que acabaria rendendo aqui, ó, 690 reais. Na verdade não, esse trade ainda rendeu mais do que isso. Acabou pegando um pouco antes aqui. Eu falei para ajustar o alvo. Aí, uma coisa que eu tinha mandado aqui, mas eu acabei não prestando atenção. Por conta do volume da compra, eu falei pro pessoal jogar o alvo mais para cima. O alvo ficou em 400 pontos, acabou pegando 400 pontos. Pra vocês verem aqui, ó. Chegou depois a bater 400 e pouquinho. Então foi mais ou menos esse. Foi um único trade. Durou aqui, agora são, no reloginho daqui, 9h32. Um trade durou um pouco mais de 20 minutos. Entrei com 10 contratos porque 10 contratos é o valor que eu me permito entrar. Não quer dizer que é o melhor ou que você tenha que entrar também. Você tem que primeiro, tá? Foi interrompido pela operação. Primeiro, você tem que fazer uma reserva de emergência. Tá? Antes de reserva de emergência, busca conhecimento, tá? Para você saber aonde você guarda, aonde você compra. Não estou dizendo de day trade, tá? Mas, onde que eu vou guardar meu dinheiro? Onde que eu vou fazer minha reserva? Como que eu faço para dividir minhas receitas? Como eu faço para dividir minhas contas? Planeja primeiro sua fonte de renda, tá? O que você deve fazer com o seu dinheiro? Sem pensar em day trade. Então, primeira coisa, você tem que focar em conhecimento. Aprender o que está fazendo. Depois disso, você vai fazer uma reserva de emergência. Depois da reserva de emergência, você vai buscar uma fonte de renda. Como assim, Matheus? Não é o day trade a fonte de renda? Não. O day trade jamais pode ser a sua principal fonte de renda. Pode ser a sua maior. Pode ser a sua maior fonte de renda. Mas a principal ela não pode, tá? Porque se ela for a sua principal fonte de renda, se no primeiro mês que você estiver operando você fechar negativo, você vai acabar comprometendo despesas, vai acabar comprometendo conta, pode acabar comprometendo você, sua saúde, sua família. Então não usa o day trade como principal fonte de renda. Como eu falei, pode ser a maior, mas não usa como principal, tá bom? Então eu recomendo que você faça uma reserva de emergência e tenha uma outra fonte de renda, nem que seja por ativos, como eu mostro para o pessoal. A gente monta estrutura de renda aí no mercado de opções, de derivativos. Então eu ensino para eles como que eu faço para ter uma fonte de renda, como eu mostrei como que eu me planejei financeiramente para poder pedir as contas do meu trabalho e sair para trabalhar com day trade. Então assim, você tem que ter todo um planejamento, todo um processo antes de querer entrar no mercado e querer boletar, porque se você for fazer isso, você vai querer dar um passo maior do que a perna e vai quebrar a cara, consequentemente perder dinheiro. Valeu, espero que você tenha curtido. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Deixa algum comentário, alguma dúvida que você ficou aqui embaixo e eu vou tentar ajudar, vou tentar responder, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo.